Pastor, como que o senhor, não sei se o senhor consegue falar também pela dona Ruth, receberam esse chamado do Nicolas para a política? Se vocês tiveram um coração aflito sobre isso, porque ele é novo, né? Ele tem 29 anos e ele era ainda bem jovem quando ele foi da faculdade indo por esse caminho. Coração de pai, a gente, quando um filho toma uma decisão dessa, e principalmente sabendo, né, qual que é o cenário político que nós temos vivenciado, isso trouxe de início uma angústia, uma preocupação, que a gente considera até natural, né? Qual pai ele não ficaria de repente preocupado em ver um filho tomando uma decisão de trilhar um caminho e um caminho tão árduo, um caminho tão cheio de espinhos. Mas eu gosto de mencionar uma experiência bíblica com Jessé e Davi. Se fosse depender da vontade ou do gosto, do plano, do planejamento de Jessé, até hoje Davi seria conhecido como um pastor de ovelhas. Então, o nosso coração é um coração de Jessé. Se Deus o designou para estar, né, nesta caminhada, nessa jornada, nessa missão política, então a nossa oração é para que ele seja muito bem sucedido. Porque nós não criamos filhos para o mundo, nós criamos filhos para Deus, criamos filhos para uma missão do reino. E ele está numa missão do reino. Às vezes o coração dá uma apertada tremenda, né? Ontem mesmo, né? A gente fica assim, mas nós sabemos que ele está numa missão e maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Falando sobre, só falando sobre essa questão dos ataques, né? O Nicolas foi empurrado ali, agredido. Como que vocês ficam? Que vocês não estão ali perto dele, não tem como defender. E não só ataques físicos, né? Mas são muitos ataques. Todos os dias tem alguém falando mal, criticando, expondo, tentando encontrar alguma coisa. Até algum parente, algum problema para jogar em cima dele e tentar pará-lo, né? Como que vocês veem isso? Como que vocês trabalham a oração em relação a isso? Nós lidamos com essas guerras com o que o apóstolo Paulo declara em 2 aos Coríntios, porque as armas de nossa peleja não são carnais, mas são espirituais e poderosas em Cristo para a destruição de fortalezas. Nós temos um grupo da família e constantemente, né, a gente vai postando ali ou uma oração, ou uma visão de Deus, ou uma preocupação. Então, nesses últimos dias, como tem sido tão atípico, né, o que tem acontecido, nós temos tido um comportamento de oração muito mais intenso. A Bíblia nos orienta a orar sem cessar, né? Claro, a gente pode estar orando em espírito, tudo isso, mas nesses últimos tempos, não apenas em espírito, nós temos feito orações muito intencionais, pedindo por proteção sobre a vida dele, pedindo ao Senhor que coloque as palavras corretas na boca dele, dê um entendimento sobre tudo aquilo que está ao seu redor. Então, Nath, a oração ela é uma das armas poderosas que nós temos utilizado. E a outra arma também que a gente não abre mão dela é a Bíblia Sagrada. Porque todas as vezes que a gente se vê em um embate onde nos faltam palavras, e ontem estava fazendo um devocional, e lá estava dizendo o Espírito Santo, né? Ele tem uma tarefa de nos fazer lembrar todas as palavras que nós precisamos proferir. Então, numa hora daquela, a gente está assim, Espírito Santo, coloque as palavras adequadas, coloque as palavras certas na boca dele. Se ele está em algum momento ao vivo, né? Então essa oração é assim. E se não está ao vivo, a nossa oração, ela continua ali pedindo Deus, oração e Bíblia, para que não seja apenas algo do conhecimento humano. Nós até reconhecemos, o Nicolas é uma pessoa muito preparada, é muito dedicado, estuda, né, de uma maneira muito eficaz, mas nós reconhecemos, né, que nada disso adiantaria se não fosse o mover do Espírito Santo. Então é oração e Bíblia com frequência.